Do que o nosso coração está cheio? O que as pessoas estão colocando para dentro para encher o coração? Ouro? Mel? Ouro poderíamos comparar com coisas materiais? Mel talvez daria para comparar com experiências, coisas que nos satisfazem. O salmista diz que tem algo que enche o coração, que traz alegria. E o que traz essa alegria ao coração é a lei do Senhor. A lei é a exigência de Deus, é o que Deus espera de nós. O Evangelho é a bondade de Deus, o amor que Ele tem por nós, tudo o que Ele fez pelas criaturas. A bondade, o Evangelho é Jesus, é a revelação de Deus, a identidade de Deus, o rosto de Deus que nós vemos no que Jesus é, no que Ele diz, no que Ele fez, conforme a Bíblia nos relata. Por que é importante conhecer palavras? Por que a gente estuda, vai na escola, estuda português e começa a conhecer os símbolos, o que cada palavra significa? Porque quanto mais a gente conhece as coisas, os seus significados, melhor a gente consegue exprimir, colocar para fora, comunicar e até mesmo experimentar o que está ao nosso redor. Eu queria que vocês imaginassem aqui um exemplo. Duas pessoas que vão fazer um passeio, pode ser o mesmo passeio. Duas pessoas que tiveram a mesma experiência. Foi divertido para os dois. Os dois se divertiram muito. E eu lembro muito disso quando, às vezes, eu perguntava para o Matias, quando ele voltava da escola, e aí, como é que foi na escola? Ah, legal. E aí eu ficava, o que é legal, né? Aí eu perguntava, mas o que foi? Como é que foi? Ah, legal. Agora imagina uma pessoa que vai para um passeio muito divertido, vai para Beto Carreiro, ou para o Allianz Parque aqui, né? Tem tanta opção. E aí volta e tu pergunta, como é que foi? Ah, legal. E aí a outra pessoa vem e diz, nossa, eu fui para o passeio e foi magnífico, foi deslumbrante, foi animador, foi transcendente, foi libertador, foi vibrante, foi restaurador, foi espetacular, foi fantástico. Com qual dos dois vocês se animaram mais? Não dá nem para comparar, né? Qual dessas duas respostas me fez ter vontade de ir lá nesse passeio também? Os dois tiveram a mesma experiência. Ou talvez um não teve, tanto porque nem sabia também aproveitar a maneira, e por isso talvez foi legal. Mas o relato de um foi diferente do outro. Por que eu uso esse exemplo? Para vocês olharem agora para o Salmo 19. Abram lá na Bíblia de vocês. Olha como é o rei Davi que está escrevendo. E de novo, o rei Davi, vocês sabem que ele teve muitas experiências de vida. Ele foi desde a pastorzinho, a pequenininho, ignorado, ao maior rei de Israel. Olhem as experiências que o Davi teve. E o Davi consegue expressar de uma maneira que eu acho que ninguém consegue melhor que ele. Olha os salmos que ele escreveu, olha como ele fala da vida que ele teve com Deus. Viver com Deus foi maravilhoso. E olha o que ele fala aqui nesse salmo. Vamos começar lá no 1, não vou ler tudo, mas algumas partes. Ele começa o salmo dizendo, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem. Ele está falando aqui assim, olha ao redor. Vai caminhar ali no Wunderwald, vai lá para a rota do Enxaimel, olha, sobe o Morro Schmidt e olha. Só olhar para a natureza tu já vai ver a digital de Deus. Deus existe. Olha o que Deus fez. Não é tudo, não é toda a revelação, mas a gente já vê na criação. Não há linguagem, ninguém fala nada, talvez os passarinhos cantando. Mas a gente vê a glória de Deus sendo proclamada de um dia para o outro. Então, não há linguagem, mas se faz ouvir a voz de Deus. E agora vejam a expressão que o Davi começa a partir lá do versículo 7. Olha a lei de Deus. Né? Olhando para a natureza você já vê muita coisa. Mas olha quando Deus se revela de uma forma mais específica, de uma forma melhor, mais próxima. Quando Ele fala com a gente, quando Ele mandou a palavra de Deus. E já vou conectar aqui, quando Jesus veio, porque Jesus é a palavra viva. O verbo se fez carne.
Agora olhem no versículo 7, a lei é o quê? A lei do Senhor é perfeita. Perfeita quer dizer, vocês conhecem alguém perfeito? A gente não conhece ninguém perfeito, mas a lei é perfeita. Ela encaixa em tudo. O que Deus fala se encaixa perfeitamente em tudo. Ela restaura a alma. O que precisa ser restaurado? Alguma coisa que está estragada, que quebrou. A lei restaura. Deus, a lei e o evangelho que Deus fez nos restaura. Ela dá sabedoria ao simples. Não é sabedoria só a quem é estudado lá, que tem curso superior. A lei da sabedoria é o mais simples. Verso 8. A lei é... O que a lei é? A lei é reta. O que quer dizer reta? Não é torta? Torto é feio, errado, né? Não, a lei é reta. O que mais ela é? Traz alegria ao coração, que aí é a parte ali que eu coloquei na imagem. A lei traz alegria ao coração. O mandamento do Senhor é puro. O que é puro? Não é misturado, não é um pouco de uma coisa, um pouco... Não, é puro. O que mais? Ilumina os olhos. Nossos olhos enxergam se tem luz. O sol é tão forte que clareia tudo. E aí a gente enxerga. A lei do Senhor ilumina os olhos. Se não tiver a lei de Deus, eu não enxergo. Eu posso ter olhos para ver, mas eu não enxergo. Depois, no verso 9, o temor do Senhor é límpido. O que é uma coisa límpida? Água, né? Água pura, límpida, sem gosto. Não deve ter gosto. Uma coisa límpida. Eu consigo enxergar através dela. A água é tão limpa, quando a água é pura, eu consigo ver através dela. Permanece para sempre. Não muda. Pensem assim, ó, hoje a gente vive num mundo que é o contrário de permanecer para sempre. Tem uma palavra, volátil. A gente vive num mundo em que as coisas estão mudando a toda hora. Mas a palavra permanece para sempre. Tem verdades que não mudam. Talvez as pessoas ou a gente queira mudar, mas tem coisas que não mudam. Os juízos são verdadeiros e todos igualmente justos. Verdadeiro e justo. Vocês encontram uma pessoa que é totalmente verdadeira e justa? Não é isso que a gente busca às vezes em nós ou nas pessoas? Quem é totalmente verdadeiro e justo? Jesus. O texto de Isaías fala, Jesus está falando lá, ó, eu sou aquele de quem as profecias falam. E aí rejeitaram ele porque não aceitaram. Porque a forma com que ele falava, a forma com que ele se colocava diante das autoridades ou diante do sistema do momento lá, não foi aceitável. Mas Jesus é verdadeiro e justo. Olha como ele destaca, não é só legal. A lei de Deus não é só legal. Ela é pura, límpida, ela restaura a alma, ilumina os olhos. O Davi está querendo mostrar, cara, olha só o que a lei de Deus faz na vida da gente. Ser admoestado, se a gente se deixa admoestar por essa lei de Deus, tem uma grande recompensa. Quem é que consegue discernir as suas faltas? Quem é que consegue ver se está certo ou errado? É a lei de Deus que mostra. Só que olha só, a lei de Deus não só mostra o erro, e ela não me deixa lá com aquele sentimento de culpa. O que eu fiz agora? Olha só o estrago que eu cometi na minha vida, o estrago que eu fiz na minha família ou no meu trabalho. Deus não me deixa só com aquela lei ali, pesando nas costas ou nas minhas mãos. Olha o que ele diz no verso 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Deus não só mostra com a lei, mas ele tira o peso do pecado. Ele dá perdão. Assim serei irrepreensível no dia da grande transgressão. O que é irrepreensível? É alguém que ninguém pode mostrar o erro dela. Ah, olha só, isso aí fez isso, olha só. A lei mostra o nosso erro. Mas diante de Deus, no dia do juízo final, aquele que tem o seu pecado lavado, absolvido pelo Salvador Jesus, Deus não vai acusar mais. Por quê? Porque isso foi pago, foi pregado lá na cruz. Volta à pergunta inicial, lá do que você está enchendo o coração? Sabem qual foi a palavra, já que nós estamos falando de palavras e significados, né? Ah, legal, magnífico, deslumbrante, tudo. Qual a palavra eleita do ano de 2024?
Brain rot quer dizer um cérebro sendo desmanchado, o cérebro sendo deteriorado. Isso é brain rot. O que está deteriorando o cérebro ali? O celular. Não é só o celular. Eles comentam aqui eu achei essa imagem porque ela é impactante, né? Qual o significado dessa expressão? É alguém que tá com o cérebro podre, ou cérebro estragado, por causa daquilo que ele está enchendo os olhos dele. O problema não é usar o celular, é o que a gente está fazendo. E eu não estou falando assim para os outros, eu estou falando para mim aqui também, porque quando vê eu estou lá envolvido naqueles videozinhos engraçados, e a gente fica girando e dando risada, e quando vê passou o tempo lá, não fez nada de útil. E não é só no celular, às vezes eu estou na rua conversando e o meu assunto não é coisa importante, é a vida das pessoas. Às vezes eu estou conversando e eu estou preocupado em julgar, sabe? É encher meu cérebro com coisa que não vai construir, que vai deteriorar. E aí tu pergunta para a pessoa, como é que foi teu dia? Ah, foi legal. Às vezes nem foi tão grande assim, né? Nem foi tão grandioso. Por quê? Porque tu está ocupado com coisa que não é grande. Como é que nós vamos ver o mundo belo e glorioso e majestoso? Quando a gente iluminar os olhos. Quando o nosso coração conseguir enxergar pela palavra de Deus, ou pela orientação, pela sabedoria que Deus dá. A gente está hoje envolvido a estímulo rápido, a açúcar, né? Açúcar e bebidas e coisas que trazem assim um sentimento, uma reação rápida. Só que são coisas sem substância, como vídeos curtos ou memes. Não estou dizendo, eu me divirto com isso também, né? A gente pode talvez ter um limite para isso. O problema é se isso começa a se estender. E aí, qual que são os estudos? Por que essa palavra se tornou a palavra do ano passado? Porque no ano passado chegou à conclusão de que os estudos mostraram que cada geração foi, digamos, intelectualmente superior à passada. Em nível de conhecimento, em nível de intelectualidade, e eles estão chegando à conclusão que essa última geração está começando a descer. A geração anterior é mais intelectualizada, mais inteligente do que a atual. Por quê? Que está explodindo o cérebro com coisa podre. E aí a gente se pergunta, será que não tem alguma coisa por trás disso? Por que querem que o nosso cérebro fique podre? Para a gente não perceber as coisas que estão acontecendo, para eu ser manipulado, para eu usar meu dinheiro para comprar e gastar com aquilo que eles querem vender? É olhar assim, estamos vivendo no automático ou estamos pensando nas coisas que estão acontecendo? A palavra de Deus, ela ilumina nossos olhos, ela restaura a alma, ela enche o nosso coração, ela nos dá satisfação, mas também nos faz olhar o que está acontecendo ao redor. Será que eu não estou me destruindo com isso? Será que não vale a pena eu encher a minha alma, o meu coração com outras coisas? A natureza revela a glória de Deus. Jesus revela a glória de Deus. Vocês querem ter alegria no coração? Tem que encher com aquilo que preenche. O que você está colocando para dentro do coração? Me veio esse texto de Efésios aqui. Efésios 3,14 diz assim: por essa razão, o apóstolo Paulo escrevendo lá para a igreja, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda que vocês sejam fortalecidos com poder. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Lembra da outra imagem? Alegria no coração. Que Cristo habite no coração. Encher o coração do que Jesus é, do que Deus faz, traz alegria. E assim, pela fé, estando enraizados e alicerçados no amor. Qual era a base ali? A lei de Deus. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender. Agora olhem para a imagem enquanto eu leio aqui. Que vocês possam compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Onde é que está revelado todo o amor de Deus, comprimento, altura, profundidade? Na cruz de Jesus. No sacrifício de Deus. A lei de Deus está ali na cruz. Porque ali o que era exigido foi pago. O sacrifício do Senhor, o tamanho do amor de Jesus está no que Ele fez por nós na cruz. E qual vai ser a nossa reação diante disso?
Ah, legal. Legal. Como é que foi? Como é que é olhar para o que Deus fez? Ah, é legal. Ou é magnífico, espetacular, grandioso, transcendente, libertador, é vivificador, vibrante, deslumbrante, é restaurador, é fantástico. Vira a diferença? Vamos conhecer a palavra de Deus nos seus detalhes. Conhecer a palavra de Deus em detalhes é ler, é conhecer, é estudar, é olhar quando Jesus vai lá para Nazaré e encontra a sua família e ver nos detalhes o que ele falou, a reação das pessoas. Quanto mais eu conheço, me abre o campo de visão e eu consigo expressar isso melhor ainda. Viver com Deus não é só legal, não. Tem muito mais coisas. Que Deus nos ajude esse ano a tornar essa palavra de Deus cada vez mais luz para o nosso caminho. Que restaure a nossa alma. A lei do Senhor é perfeita. E que possamos colocar isso para dentro de nós.